Pô, então olha só, eu já entendi que o Estado te fudeu durante um maior tempão, mas em 2018 tu era contra o PT ou tu era fã do Bolsonaro? Olha, janeiro de 2018, dia 5 de janeiro, eu faço, aviso no final de 2017, fato político dia 5 de janeiro. Eu ia coisa que eu nunca me mexi com política, né? Nunca fui candidato, embora, quando jovem, eu cheguei a ser... filiado a um partido? Filiado a um partido, tá? Porque eu era líder estudantil. Você pode falar qual? Curioso. PMDB. PMDB. Mas por quê? Eu sempre fui um líder de classe, presidente do Centro Cívico, presidente do Clube dos Estudantes Universitários, que não é diferente de um DCE, porque a gente arrecadava dinheiro para pagar os ônibus, né? Não tinha nada de graça. E aí, naquela época, tinha um Luiz Henrique da Silveira, que era candidato a candidato para conseguir a vaga para ser governador do nosso estado, que depois foi, mais tarde. E aí o prefeito da nossa cidade na época, que eu gostava muito, ele disse: Luciano, te inscreve no PMDB, vota na convenção para o Luiz Henrique ser candidato. Entendi. Votamos, em Brusque ganhamos, mas perdemos no estado. Aí o Luiz Henrique da Silveira não foi aquele ano, foi Pedro Ivo Campos. E depois que eu botei meu nome lá, nunca mais tirei. Então, quando tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade, me filiei ao PMDB e depois nunca tirei fora. Mas você ia lá no PMDB? Nada, nunca. O Monark é filiado ao PV, pô. Ah, é? Fui porque fui burro. Achei que... eu queria ver qual é da política, ver se tinha alguém querendo fazer alguma coisa séria. Eu fui lá, me cadastrei. Aí eu fui no dia lá, o cara só pegou a filhata, cagou, jogou ali pro lado. Eu falei, tá bom, isso aqui é uma perda de tempo. Eu nunca mais voltei e fui embora. Mas tá afiliado ainda? Tá, porque preguiça de sair. Mas assim, ó, aí quando eu marquei que eu ia fazer um fato político no dia 5 de janeiro de 2018, eu um dia antes fui lá, me desfiliei. E no dia 5 de janeiro, uns 2, 3 dias antes, aí avisaram na imprensa, fofocas, que eu seria governador, candidato a Senado, né? E aí foi uma confusão danada no meu estado. E no dia do dia 5 de janeiro, tinha cheio de repórter estadual, tudo quanto é pessoas. E eu fiz uma palestra de 1 hora, dizendo que naquele momento eu me tornaria um ativista político e não um político. E que eu iria trabalhar para descobrir talvez um candidato que eu pudesse apoiar naquelas eleições. Porque eu achava que como brasileiro ou como empresário, nós precisaríamos nos envolver mais na política. Porque a gente sempre reclama da política, mas deixa para os outros fazer. Não é isso? E naquele dia 5 não tinha candidato nenhum, comentei isso. E aí eu comecei a ter contatos com eventuais políticos para a presidência naquele ano. E só vim a dizer o meu candidato no dia 17 de agosto. Então faltava 2 meses para as eleições. E aí eu conversei com um, conversei com outro, fui analisando. E no dia 17 de agosto, então fiz uma live, né? E dizia que eu ia apoiar naquele momento o presidente Bolsonaro, né? E dali para diante foi uma guerra só, né? Porque se você apoia um candidato, a mídia não apoiando, bate em você pra cacete, né? Apanhei tanto quanto se fosse um candidato. Apanho até hoje. Apanha mesmo. Apanho pra cacete. Com certeza. Apanho pra caramba. Mas eu gosto. E te prejudicou essas paradas? A mídia caindo em cima de você? Chegou a prejudicar você, tipo, financeiramente? Não. Impressionante, vou dizer pra vocês, o carinho da população brasileira comigo em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Nesse final de semana, inclusive... Isso é interessante, dá pra ver então que essa guerra, essa encheção de saco é na internet. Ou na mídia, diz que me diz, mas ela não realmente tá movendo a galera, mas não é a movendo o consumidor. Né? Não, vou dizer um negócio pra você. Hoje eu li uma frase que dizia assim: para a grande imprensa, o factoide é mais importante do que o fato. Olha só que mas frase é verdade, isso é uma parada profunda. que o Monark fala com outras palavras o tempo inteiro. Ou seja, a imprensa monta as factoides, mentem pra caramba. Tô falando a grande imprensa, não a imprensa
aí do bairro, a imprensa Também do mente, interior. né? Tem fake Não, news mas todo lugar. não é tão mentirosa. Não é tão mentirosa, não é tão perigosa, né? Mas eles montam factoides, né? E aí os coniventes com eles